Invasão da Polônia a sério. Parte 2. Decidi criar, com base no primeiro capítulo, uma série para apresentar ao público, nos mínimos detalhes, todos os fatos que realmente aconteceram durante a invasão da Alemanha e mais tarde da União Soviética à Polônia. Fui motivado pelo desejo de tentar entender, de uma melhor forma, o que realmente aconteceu no corredor polonês, com as tropas posicionadas pela Polônia, e verificar mais profundamente o fato, como também o motivo da derrota polonesa. Sempre desconfiei de erros cometidos nos campos de batalha, erros que não estavam somente relacionados com a escolha da estratégia incorreta para a defesa, definida pelo Marechal da Polônia Edward Rydzymiły, as falhas na convocação dos reservistas, a falta de apoio da França e da Inglaterra, como também problemas na conclusão das linhas de comunicação, ou o porquê as tropas polonesas eram demasiadamente fracas em combate. Haviam elementos a mais, detalhes que acabariam por comprometer profundamente e de forma contundente toda a operação de resistência polonesa contra a invasão nazista e soviética. Após uma vasta pesquisa, foram constatados e identificados pontos relevantes relacionados a alguns generais poloneses, a comentar uma enorme falta de comunicação, negligência em combate, falha no comando, falta de responsabilidade, despacho de ordens incorretas, falta do conhecimento mais profundo com relação à estratégia adotada para a defesa do território e até mesmo a falta de coragem diante do inimigo. Todas essas ocorrências, somadas aos fatos já conhecidos, comprometeram em muito a defesa e o combate dentro do território polonês. Notou-se que, em sua grande maioria, as patentes medianas do exército polonês, como também os seus soldados, apresentaram uma coragem inigualável e inabalável diante do inimigo, somente se rendendo em último caso, quando realmente tudo já estava perdido. Claro que não podemos e não devemos desmerecer a maravilhosa visão que os comandantes alemães tinham em combate, como exemplo, General Lobars Fedor von Bock, Feldmarschall Georg von Rundstedt, General der Panzertruppen Heinz Guderian e o Generalleutnant Erich von Manstein possuíam em batalha. As táticas aplicadas nas operações e movimentações do exército alemão, como também as estratégias de ação em campo de batalha, foram contundentes para o ataque e a penetração das tropas alemãs, exatamente explorando as falhas detectadas nas defesas polonesas. Muitos dos fatos aqui narrados pertencem a documentações alemãs e polonesas da época, como também livros antigos e depoimentos dos ex-combatentes poloneses que viveram e contaram suas histórias para registro na eternidade. A história é um grande quebra-cabeças. Devemos montá-lo cuidadosamente para que possamos entender de forma objetiva a verdadeira amplitude dos fatos, suas relações e impactos. Com isso, conseguimos avaliar com mais clareza as consequências das ações humanas com base nas escolhas tanto erradas como corretas. Não existem dúvidas que a fatídica história da Polônia durante a Segunda Guerra Mundial se repete no conflito entre a Rússia e a Ucrânia nos dias de hoje. Os líderes atuais, com base nos fatos históricos, devem ser mais cuidadosos com as suas escolhas, pois quem definitivamente sofre as consequências da guerra é o povo. O pior dos cenários é quando o líder de uma nação desconhece a história geral da humanidade e nem mesmo, ao menos, possui o conhecimento mínimo histórico do seu próprio país, do seu povo, da sua própria nação. Com isso, esse pseudo-líder estará fadado a sempre escolher as alternativas equivocadas e erradas para o seu país, subestimando sempre o seu povo. Sem esse conhecimento histórico, não conseguirá medir mais à frente as consequências e reflexos dos seus atos, tanto interna quanto externamente ao seu país.
esse pseudo-líder estará contrariando tradições e relações firmadas historicamente no passado, que fazem parte da raiz mais profunda de criação do seu próprio povo. Desconhece a olhos vistos o sacrifício em sangue dos seus filhos em campo de batalha no decorrer da história. Inicio a série com as palavras do Papa Paulo VI, realizada na Assembleia da ONU em 4 de outubro de 1965, nas conclusões do Concílio Ecumênico. Não se pode amar com armas ofensivas nas mãos. O verdadeiro perigo está no homem, que dispõe de instrumentos sempre cada vez mais poderosos, aptos tanto para a ruína como para as mais elevadas conquistas. A paz e a fraternidade entre os povos devem ser a meta fundamental da humanidade. Os povos não podem ser culpados pelos crimes dos seus maus líderes. Nunca mais a guerra, nunca mais a guerra. É a paz que deve guiar o destino dos povos e de toda a humanidade. A história não deve ser manipulada, escondida ou alterada, pois os reflexos e prejuízos de tais ações são inimagináveis para a humanidade. A verdade e os erros do passado orientam o futuro, impedindo que as novas gerações cometam esses mesmos erros. O início da invasão. Em 1938, Hitler ordena ao Alto Comando Alemão, OKW, Oberkommando der Wehrmacht, a criação de um plano para atacar a Polônia, recuperar Danzig, eliminando o corredor polonês, garantindo ao seu povo uma parte do prometido espaço vital, Lebensraum. Esse plano foi chamado o Plano Branco, Fall Weiß. Todo o plano foi estruturado sob a supervisão pessoal e direta do próprio Führer Adolf Hitler. O cargo de ministro da guerra foi abolido e, a partir de 4 de fevereiro de 1938, Hitler exerce o comando supremo através de um novo quartel-general formado por uma nova equipe, batizada de OKW, Oberkommando der Wehrmacht, ou Alto Comando das Forças Armadas. Hitler afasta do comando militar Werner von Blumberg e Werner von Fritsch, ministro da guerra e o comandante em chefe do exército, em 4 de fevereiro de 1938. O próprio Führer assume o total comando da Wehrmacht, mas ainda existia um adversário, Ludwig Beck. Hitler, então, conclui o processo de domínio da Alemanha, forçando a demissão do chefe responsável pelo Estado-Maior, Ludwig Beck, em agosto de 1938. Beck colocou-se como sendo o último adversário de Hitler, tentando diminuir a sua influência no exército, como também se opôs às guerras expansionistas propagadas pelo ditador. Beck acaba por se demitir em sinal de protesto. Com isso, Hitler agora controlava toda a alta cúpula militar alemã. Hitler, com o sucesso de suas ações, acabou por adquirir prestígio e credibilidade suficientes com a maioria dos generais do alto comando alemão, mas uma pequena parte ainda possuía incertezas com relação às ações que seriam adotadas contra a Polônia em 1939. Alguns poucos generais ainda se opuseram a uma guerra direta com a França e a Inglaterra, pois tinham a noção que a Wehrmacht ainda não se encontrava preparada para enfrentar as potências ocidentais. Teve início, em 1933, até o fim da Segunda Guerra Mundial, um programa de incentivos seletivos a oficiais de alta patente das Forças Armadas da Alemanha nazista, acabando por sepultar todas as resistências internas ao governo de Hitler. Esses oficiais aceitavam incentivos em dinheiro, propriedades e isenções fiscais em troca da sua lealdade ao nazismo. Também ocorreram os incentivos seletivos às patentes mais baixas da Wehrmacht. Todos os pagamentos eram regularizados, tecnicamente legais
e feitos com pleno conhecimento e consentimento dos principais representantes nazistas da Alemanha. Hitler, de uma forma ou de outra, retirou todos os obstáculos do seu caminho, acabando por fim como líder supremo militar e político da Alemanha, sem nenhuma contraposição ou resistência às suas vontades de dominação da Alemanha, Polônia e, por consequência, de toda a Europa, como era do seu desejo. Todo aquele que se opor a mim será caçado e aniquilado. Adolf Hitler. O exército alemão. O Plano Branco, Fall-Weiß, apresentava a estrutura de comando do exército alemão, destinado para a campanha de invasão à Polônia. O exército alemão foi dividido em dois grandes grupos, o grupo de exército norte e o grupo de exército sul. O grupo de exército norte. O grupo de exército norte, Heeresgruppe Nord, estava sob o comando do Generaloberst, coronel-general Fedor von Bock. Era composto pelo 4º Exército comandado por General de Artillerie Gunther von Kluge. Comento agora as unidades que tiveram destaque nos combates da Polônia. O 19º Corpo Panzer, ativo e formado no decorrer do verão, sob o comando do General der Panzertruppen Heinz Guderian. Controlou as divisões Panzer e Infantaria Motorizada do 4º Exército para a invasão da Polônia. Heinz Guderian foi o mentor e o arquiteto da Blitzkrieg. O 2º Corpo Panzer do 4º Exército Alemão era comandado pelo General der Infanterie Erich Straub. O 3º Exército era comandado pelo General de Artillerie Georg von Kurla. Comento agora as unidades que tiveram destaque nos combates da Polônia. O 21º Corpo Panzer, que estava sob o comando do Generalleutnant Nikolaus von Falkenhorst. Estava subordinado ao General de Artillerie Georg von Kurla. As reservas do Grupo de Exército Norte compreendiam as seguintes unidades: a 73ª Divisão de Infantaria, a 10ª Divisão Panzer Ligeira, a 206ª Divisão de Infantaria, a 23ª Divisão de Infantaria e a 208ª Divisão de Infantaria. O Grupo de Exército Sul. O Grupo de Exército Sul, Heeresgruppe Süd, estava sob o comando do Coronel-General Gerhard von Rundstedt. Assume o comando com o posto de Field Marshal, Marechal de Campo, comandando a maior parte das forças alemãs, juntamente com Erich von Manstein, sendo o seu chefe do Estado-Maior. Era composto pelo 8º Exército, comandado por General de Infanterie Johannes Blaskowitz. O 10º Exército, comandado pelo General de Artillerie Walter von Rauschenau. E comento agora as unidades que tiveram destaque nos combates da Polônia. 16º Corpo, que estava sob o comando do General der Kavallerie Erich Hoppner. Controlou as divisões Panzer e Infantaria Motorizada do 10º Exército para a invasão da Polônia. O General der Kavallerie Erich Hoppner estava subordinado ao General de Artillerie Walter von Rauschenau. O 14º Exército era comandado pelo Generaloberst, coronel-general Wilhelm List. O grupo de exército Bernolac, exército eslovaco, estava sendo comandado pelo ministro de Defesa e General Ferdinand Kettelos. As reservas do grupo de exército sul compreendiam as seguintes unidades: uma divisão de infantaria,
do 7º Corpo, que era a 27ª Divisão, a 239ª Divisão de Infantaria, a 213ª Divisão de Infantaria, a 221ª Divisão de Infantaria, a 62ª Divisão de Infantaria e a 68ª Divisão de Infantaria. Os números aproximados das tropas terrestres alemãs reservadas para o ataque à Polônia incluíam 630.000 soldados no Grupo de Exército Norte e 886.000 soldados no Grupo de Exército Sul. Todas as unidades da reserva estavam em prontidão para, caso necessário, combaterem como reforço não somente contra a Polônia, mas também com o objetivo de recuar, tendo a finalidade de reforçar as defesas a oeste da Alemanha, na linha Westwall contra as potências ocidentais. Os 196.000 soldados da reserva eram compostos por tropas ou unidades do grupo de exército. Caso necessário, seriam transferidas para o controle direto do OKH, Oberkommando des Heeres, ou Alto Comando do Exército. Essas tropas seriam convocadas para a defesa da Alemanha, em caso de emergência, ficando sob o comando do coronel-general Ritter von Lieb, subordinado a Walter von Brauderich, diretor de operações do Estado-Maior. Para a defesa da Alemanha, o coronel-general Ritter von Lieb comanda o Grupo de Exército Oeste, com a missão de barrar qualquer ataque das forças francesas e ou inglesas ao território alemão durante a campanha da Polônia. Os 3 comandos de fronteira ao longo do Westwall eram compostos parte pelo exército ativo e parte pelas forças policiais alemãs, que estavam sob o comando do Ministério do Interior do Reich. Com a invasão da Polônia, esse controle foi transferido diretamente para o exército. Durante a campanha contra a Polônia, os comandos de fronteira realizaram a função de segurança do Estado, com atribuições, caso necessário, de combate e defesa do território alemão contra a França e a Inglaterra. Os comandos de fronteira desempenharam um papel muito importante nas operações a leste da Alemanha contra a Polônia, como reforço adicional das tropas convencionais conforme o planejado. Nenhum incidente ou imprevisto surgiu para interromper os preparativos do ataque. O tempo permaneceu claro enquanto as tropas se aproximavam de suas áreas de reunião final para o ataque à Polônia. O exército polonês. Em 1936, a Polônia também desenvolveu um plano de defesa batizado de Plano Z, Zahod. Esse plano possuía a finalidade de criar uma estratégia para a defesa do território da Polônia. O plano era revisto à medida que o Reich ganhava territórios adicionais em torno da Polônia. O governo polonês se posicionou contra qualquer tipo de rendição sem luta, pois seria uma repetição do que ocorreu na Tchecoslováquia, que se transformou em estado fantoche dos nazistas. Os generais poloneses chegaram à conclusão que a opção da defesa baseada nos rios era mais viável e válida para o controle e manutenção das linhas de envio dos reforços, mas não foi aprovada pelo alto comando polonês. Com isso, todas as tropas foram deslocadas para as fronteiras ameaçadas pela invasão alemã. O marechal da Polônia, Edward Hitz-Zmigły, escolheu montar as defesas mais próximas à fronteira polonesa, além das linhas dos rios, para a proteção das fábricas e centros populacionais. O marechal da Polônia optou pela estratégia de um confronto direto, sem o apoio estruturado dos reforços necessários para a sustentação das posições e sem as linhas de comunicação em funcionamento pleno. Em alguns locais ocorreram a existência de corredores impossíveis de serem defendidos, enfraquecendo as linhas de resistência de vários batalhões poloneses sem a possibilidade de recebimento dos reforços prometidos.
O marechal da Polônia Edward Rydz-Migły não conseguia solucionar por completo os problemas políticos e estratégicos do país e misturava com frequência as ambições políticas com as militares. Para a defesa do território polonês e apresentados no Plano Z, Zahod, foram mobilizados os seguintes exércitos e unidades: Exército Pomozy, sob o comando do general de brigada Wacław Bortnowski; Exército Modlin, sob o comando do general de brigada Emil Kukrowicz-Pszczemiński; Grupo Operacional Wyszków, sob o comando do general de brigada Vicente Kowalski; Grupo Especial de Operações Narew, sob o comando do general de brigada Czesław Młoto-Fiołkowski; Exército Poznan, sob o comando do general Tadeusz Kuczeba; Exército Łódź, sob o comando do general de divisão Juliusz Rommel; Grupo Piotrków, sob o comando do general de brigada Victor Tomé; Exército Prussi, reservas subordinadas ao Exército Łódź, sob o comando do general de divisão Stefan Dom-Biernacki; Grupo Operacional de Cavalaria, sob o comando do general de brigada Rudolf Drescher; Grupo Operacional Skarwaginski, sob o comando do general de brigada Stanisław Skarwaginski; Exército Kraków, sob o comando do general de brigada Antoni Chilin; Grupo Rakow Operacional Silésia e Śląsk, sob o comando do general de brigada Jan Jagnin Sadowski; Grupo Bielsko, sob o comando do general de brigada Mieczysław Boruta Spierowicz; Exército Karpaty, sob o comando do general de divisão Kazimierz Fabrycy. A responsabilidade pela mobilização dos novos soldados era do Estado-Maior polonês, sendo realizada pelo general Wacław Stachkiewicz. Os poloneses mobilizaram um total de 700 mil soldados ao final de agosto de 1939, mesmo com as pressões da França e da Inglaterra contra a mobilização total do exército polonês. Esses posicionamentos trouxeram sérios problemas e prejuízos para a formação da resistência polonesa. As potências ocidentais temiam o que poderia acontecer com base na amarga memória referente à mobilização geral de 1º de agosto de 1914 e o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria. Esses foram os principais motivos para a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Com isso, o marechal Edward Rydz-Migły ordenou a mobilização geral de forma tardia, em 30 e 31 de agosto de 1939. Mesmo assim, ocorreram várias paralisações devido às pressões externas ocidentais da França e da Inglaterra. Podemos comentar que 20% dos reservistas poloneses nunca chegaram aos seus postos de combate. O ataque a Westerplatte. Às 4 horas da manhã do dia 1º de setembro de 1939, o encouraçado Schleswig-Holstein abre fogo contra o forte localizado na península de Westerplatte, em Danzig, protegida por uma guarnição de soldados poloneses. A guarnição polonesa, posicionada em Westerplatte, inicia as manobras de defesa e resistência na posição. O ataque da Luftwaffe. A Força Aérea Alemã iniciou as hostilidades às 4h40 da manhã, bombardeando várias bases aéreas, unidades militares e as cidades em toda a Polônia. As operações da Luftwaffe foram atrasadas devido ao nevoeiro espesso formado no início da manhã.
a Força Aérea Polonesa. Era basicamente composta por caças PZL-P11 de todos os tipos e PZL-P11G. Também possuíam vários bombardeiros PZL-37 LOS, junto com vários aviões utilizados para o reconhecimento, observação, comunicações, cooperação do exército e transporte. Apesar de obsoletos, os caças poloneses PZL-11 abateram várias aeronaves alemãs durante o conflito, mas não conseguiram resistir aos constantes ataques da Luftwaffe, que estavam utilizando as aeronaves Junker Ju-87B Stuka, Messerschmitt Bf-109 e o Heinkel 111. Os bombardeiros poloneses PZL-37 LOS, agrupados em 9 esquadrões, tinham a função de atacar as colunas terrestres blindadas, mas sofreram muitas baixas executando as missões. A Polônia fez a aquisição de 234 novos aviões no exterior. Os aviões adquiridos foram Hawker Hurricane, 14 aeronaves, Morane Saulnier, 406, 120 aeronaves, Fairey Battle, 100 aeronaves. Muitas das modernas aeronaves adquiridas pelo governo polonês não chegaram ao seu destino devido ao bloqueio alemão e ao início do conflito. O ataque da Wehrmacht. Às 4h45, a Wehrmacht ataca a Polônia e o Plano Branco Fall-Weiss é colocado efetivamente em execução contra as tropas polonesas. As tropas terrestres do Grupo de Exército Norte, sob o comando do General Lobast, coronel-general Fedor von Bock, em alguns pontos trocam tiros com as patrulhas do exército polonês e a polícia enquanto cruzavam a fronteira. Estas resistências foram dispersas rapidamente, superadas pelo poder de fogo alemão. Com isso, os poloneses foram forçados a recuar diante da superioridade das forças alemãs. Algumas forças terrestres alemãs experimentam pela primeira vez, nesse cenário, o combate, gerando uma certa confusão nas unidades mais inexperientes, pois algumas estavam sendo atacadas pela primeira vez. Com isso, foram relatados incidentes de artilharia e tanques disparando contra forças amigas, o famoso fogo amigo. Mesmo com uma série de pequenos reveses, foram determinadas e utilizadas pelos comandantes das unidades punições para manter a disciplina e o controle dos soldados. Com isso, todos os problemas foram rapidamente solucionados e as operações terrestres alemãs prosseguiram dentro do cronograma previsto pelo OKW, Oberkommando der Wehrmacht. Hitler se pronuncia. Às 10 horas do dia 1º de setembro, Hitler informa ao Reichstag e a todos o início das hostilidades contra a Polônia no Opera Hall, em Berlim. Relata que a Wehrmacht está defendendo o território alemão, com uma ação necessária contra os ataques covardes dos poloneses. O Führer afirmou ainda que não tem nenhuma disputa direta com a Grã-Bretanha ou a França e possui o desejo de chegar a um acordo com ambas as potências ocidentais. Hitler também anuncia que, caso fosse vítima de um atentado, seu sucessor direto seria Hermann Göring e sua segunda opção seria Rudolf Hess.
Essa foi uma indicação clara do grau de autoridade que o Führer havia alcançado sobre a Alemanha. Batalha da Baía de Danzig, combates em Kępa Oksywska e a defesa de Hel. Antes do início da batalha na Baía de Danzig, a Batalha de Hel e Kępa Oksywska, os submarinos poloneses no Mar Báltico realizavam a tarefa de minagem para impedir os possíveis desembarques alemães na costa. O destroyer ORP Wirra e o lança-minas ORP Griff, ambos poloneses, realizavam a mesma função. O destacamento aeronaval polonês, o 1º Regimento de Fuzileiros Navais e o 5º Batalhão de Defesa Nacional foram atacados pela Luftwaffe. Nos dias 2 e 3 de setembro de 1939, a Kriegsmarine enviou mais 2 destroyers para as instalações navais polonesas, o Liberec Maas e o Wolfgang Zenka. Ambos foram atingidos pelas baterias de costa Feliodor Laskovski. Foram atingidos pela bateria número 31, nome dado em homenagem a H. Laskovski, que eram compostas por 4 canhões Bofors de 152,4 mm com alcance entre 22.400 até 26.000 metros. Também foram atingidos pelos disparos das belonaves ORP Wirra e ORP Griff. De forma imediata, a Luftwaffe respondeu ao ataque com os Junker Ju-87 no porto de Hel. O ataque aos prédios públicos poloneses e aos correios. Na cidade de Danzig, grupos armados paramilitares liderados pelos integrantes do Partido Nazista realizaram ataques aos prédios públicos poloneses. Por sua vez, grupos paramilitares poloneses se organizaram para enfrentar a ameaça dos nazistas, aguardando os reforços das tropas polonesas do exército Pomorze, que nunca chegou à cidade. Os alemães desenvolveram um plano detalhado para o ataque específico aos Correios da Polônia em Danzig, no início de julho de 1939. Tinham uma equipe de reconhecimento bem equipada e infiltrada nas instalações, com forte capacidade de combate. Esses grupos foram designados para o assalto aos Correios, no dia 1º de setembro de 1939. Os trabalhadores dos Correios poloneses se entrincheiraram nos prédios, onde foram travados encarniçados combates contra a SS Heimwehr de Danzig. A SS Heimwehr Danzig foi uma unidade SS estabelecida na cidade livre de Danzig, em segredo, antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, Danzig é conhecida como Gdańsk. A cidade se unificou com a Alemanha nazista e lutou contra o exército polonês durante a invasão da Polônia. Alguns de seus membros coordenaram um massacre generalizado de civis poloneses, cometendo vários crimes de guerra. A Batalha pela Ponte de Dierzchau. A posição geográfica da ponte ferroviária e rodoviária do Vístula, em Dierzchau, era de vital importância para a liderança alemã. Ela estava posicionada entre Dierzchau e Marienburg. No plano branco, Fall-Weiss, a ponte ferroviária e rodoviária dupla de 837 metros de comprimento apresentava uma conexão decisiva entre a Prússia Oriental e a Ocidental. Esta ponte foi apresentada como um ponto mais importante na descrição militar e geográfica da Polônia, pelo OKW, Oberkommando der Wehrmacht, em 1939, pois o 4º Exército Alemão, que virá da Pomerânia através do corredor polonês, deverá utilizar a ponte do Vístula, perto de Graudenz, para atravessar o rio e estabelecer uma ligação com o 3º Exército Alemão, posicionado na Prússia Oriental. Sendo assim, todos os comandantes da Wehrmacht
pertencentes ao Grupo de Exército Norte, receberam as seguintes mensagens. Nos estágios iniciais do ataque, a tomada e preservação da ponte ferroviária e rodoviária do Vístula, entre Diersau e Marienburg, é imperativa e prioritária a todos os envolvidos nos ataques. Foi definido que as forças da Prússia Oriental, unidades Sturmpionieren, pertencentes ao 21º Corpo Panzer, tomariam a ponte intacta. Essas unidades deveriam ser apoiadas pelas unidades SS Heimwehr-Danzig, que receberam a ordem de atacar Diersau pelo norte. A história da invasão da Polônia continuará no vídeo de número 3.